Legal, então o som tá ok, vamos dar prosseguimento ao nosso dia. Como que é dar prosseguimento ao nosso dia? Eu quero relembrá-los que eu estava comentando sobre alguns filmes, pedir para vocês também avaliarem alguns filmes, comentei sobre o filme Star Wars. Eu quero começar fazendo pergunta para vocês sobre o Star Wars. Quem assistiu aqui Star Wars e se você pode referenciar, escrever algo que te chamou a atenção desse filme? Ou para você simplesmente é mais um filme de ficção científica e tudo bem? Então eu quero deixar essa pergunta nesse momento. Eu vou aguardar vocês responderem no chat antes de eu continuar o assunto. Então, quem assistiu o novo Star Wars? Nele tem muita dica. Os outros também, óbvio. Mas vamos pegar esse que está aí latente, que está novo, ainda está em cartaz. Quem assistiu e o que esse filme representou para você e se você sacou alguma coisa ali. Então eu vou deixar para você escrever. Junto disso, eu vou comentando aqui outros filmes. Eu fiz uma rodada aí de vários seriados e existem 5 seriados que tratam basicamente da mesma coisa. 5 seriados. Eles mudam o nome, mudam a história, mas acaba sendo tudo igual. Tem alguns que nem muda nome nada. Nós temos pelo menos uns 5 seriados de Returned. Returned são as pessoas que retornaram. Tem os que retornaram, Returned, tem os 4400, sempre acontece alguma coisa, né, algum boom, e as pessoas retornam, ou elas voltam, ou elas criam algum tipo de poder. Vocês já perceberam isso? Estou só comentando aqui enquanto eu estou lendo o chat, tá? Não assisti. Então, várias pessoas não assistiram ao filme ainda. Então, gente, eu deixei isso como tarefa para vocês assistirem. Eu deixei nos primeiros programas um outro detalhe que tinha a ver com música. E ninguém fez tarefa nenhuma. Só 2 pessoas fizeram tarefa, mas que entraram em contato comigo já na época. Então ninguém assistiu, ninguém viu a versão antiga, Juteba está falando aqui. Denise viu, você viu, assistiu? Conta alguma coisa, Denise, escreve alguma coisa do que você sacou deste filme Star Wars. Enquanto isso, eu vou falar para vocês. Olha, o nome da Rosa, pelo menos um, né, querida? Juteba, o nome da Rosa. Legal, esse filme eu também deixei de tarefa, esse show de bola. Esse nós vamos falar quando voltar no assunto das datas, né? Na época da Inquisição, a loucura de data que a gente tem. Esse filme eu dei a dica que era para a gente ver como que eles manipulam as informações, né? Estou péssima aluna e sem tarefas, a Marina. Deixa eu ver o que mais. Daniel, saudações, Daniel. Assisti, gostei da hora que a garota sente que tem o poder dentro dela e consegue vencer o vilão. É um detalhe bem forte nesse filme, né? Ela sentiu o poder. A questão importante é que eles chamam de força, além da possibilidade de poder acessar esta força. E tem mais, então vamos ver. Enquanto isso, eu vou comentando com vocês o seguinte. Se vocês pegarem aí esses filmes, esses seriados novos, 4400, quer dizer, 4400 já não é mais novo, já tem aí mais de 10 anos, né? Mas todos esses que vieram depois dos 4400, especificamente, os que retornaram, eu já nem lembro os nomes todos agora, mas tem uns 4, 5 que é basicamente a mesma história. E se você olhar, você vai ver que tem... eu vou falar aqui de uma maneira bem popular, não se sintam
melindrados com a forma que eu vou falar aqui, porque não tem nada a ver. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema com ninguém, com nenhum tipo de religião, com nenhum tipo de sexo, nenhum tipo de cor, tá? Eu vou falar só para vocês sacarem que tem um clima aí. Pega esses filmes. Tem um negão, tem uma loirinha, ou vice-versa, né? Um loirão e uma neguinha. E normalmente o negão é um chefe de polícia, ou tá junto, ligado com a polícia. Tem um investigador branquinho e tem o herói gay. É assim. Todos os filmes seguem este modelo. O herói é gay, claro que não fala no filme, né? Mas o ator é gay. Sempre o ator que faz o herói é gay. Lembrando, não preciso falar isso aqui, não tem nada contra. Eu tô falando outra coisa, tá? Não vem com dodói, pelo amor de Deus, não tenha dodói aqui. Tô falando outro esquema. Não tô falando da opção sexual. Eu tô comentando que é um clichê. Por que se faz esse clichê? Né? Tem que ter o negão, tem que ter uma loirinha, tem que ter um branquinho, tem que ter o gay, normalmente o gay herói. O gay homossexual aí, que vocês põem o nome que vocês quiserem. Então tem uma mensagem. Isso já está assim há pelo menos 15 anos. Todos os filmes seguem mais ou menos essa mesma ladainha. O negão sempre se ferra, o Tepo está colocando aqui. Não, nesses até que nem tanto. Nesses que eu tenho comentado, o negão sempre é o chefe, o chefe da polícia, né? Ele está quase ali junto com o mocinho, alguma coisa nesse sentido. Nesses específicos, mas nos outros é sempre isso. O negão sempre se ferra, meu. No filme mais antigo era assim, né? Agora os modernos não, eles estão mudando a situação. Mas tem esse clima aí, gente. Eu falei para vocês da semana passada do neurônio espelho. Neurônio espelho é o seu cérebro vê e quer fazer igual. O seu cérebro quer repetir aquilo. Ele passa para você aquela informação. Então tem alguma informação por trás dos bastidores aí que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Sempre é esse quarteto. Não sai desse quarteto. Aí o cara ou morreu e volta para a vida, ou foi abduzido e volta para a vida, ou deu um boom aí solar e o cara ficou com um superpoder. Aí eles começam a investigar esses superpoderes. Sempre a mesma história. Eu quero deixar isso de tarefa para vocês também. Por que eles estão passando essa informação? Né? Tudo aquilo que era ficção científica não é mais. Tudo que era ficção científica há 30 anos atrás, hoje nós temos nas nossas mãos. Inclusive, está muito difícil fazer filme de ficção científica hoje, porque já não tem mais o que inventar, está tudo na nossa mão. Né? Então, tem esse detalhe. Eu estou comentando isso para a gente ver aqui se alguém falou algo mais, tá? Denise tem mais, Denise, mas não escreveu. Celso, essa força do Star Wars seria o DNA sagrado que você fala? Quanto houver luz, sempre existe esperança. O Nome da Rosa já havia assistido, mas agora que te encontrei, vou ter que rever. Pois é. Especialmente se você ouviu o programa que eu comentei que nós temos 1000 anos perdido aí, né, Rosemary? É só uma referência com o Nome da Rosa, de como eles alteram as escrituras. E olha que no Nome da Rosa ainda foi meio sutil, eles não falaram escrachadamente tudo, não. Nayana Bregorato, boa noite, Nayana. Ainda não assisti? Não peguei essa tarefa. Aí, se puder falar da tarefa da música, anoto direitinho para fazer o Nome da Rosa e assistir também Tomorrowland. Tomorrowland é outro. Então, esses 3 filmes estão interligados, né? Então, vamos começar com o Star Wars. Eu tinha pedido para vocês assistirem Star Wars para a gente discutir sobre ele. Que tem a ver com perguntas que me fizeram nos outros programas. Mas como combater essa loucura? Então, ninguém prestou muita atenção no filme ou não sacou muita coisa. Eu vou colocar... Depois não vem escrever. Eu tinha pensado nisso. Pensou nada. Se pensou, escreve aí. Se não escreveu, então já era. Então vamos lá. É porque é sempre assim, né? Mas isso eu já sabia. Mas isso eu já sabia. Mas não fala, mas ninguém fala. Então vamos lá. Então se não fala, não sabe. Vamos lá. Na hora exata em que o Luke está com o pai dele, naquele trampolim, o Luke, não, opa, tô trocando as coisas aqui. Na hora que temos lá o
Nossa, eu fiquei no look e esqueci o nome do amigo do Chewbacca lá. Qual que é o nome dele mesmo? Puxa vida, fugiu o nome, gente. Agora vocês vão precisar me ajudar aqui. O que dirige a nave? Solo. Aê, obrigado. Na hora que o Solo está com o filho dele, que virou do mal, né? Naquela ponte dentro da nave, e que ele começa a falar, Han Solo, o filho dele começa a demonstrar alguma dúvida em relação à missão dele, do mal. E vocês olhem que o Sol está lá. Né, o Sol, e o Sol está sendo sugado. Olha só o filme, o Sol está sendo sugado. Na hora que o Sol acaba, é justamente na hora que o filho dele muda novamente. Né? Não vou contar o que aconteceu, porque tem muita gente que não assistiu. Mas na hora que o Sol é totalmente sugado, o filho dele volta no poder do lado oculto, do lado negro. E acontece o que aconteceu lá, que vocês, quem já assistiu, viu. Essa é a dica. O Sol, a luz. Lembra que eu falei que os chemtrails estão tirando o Sol de nós, estão interferindo na energia solar. A energia solar nos dá vida, nós somos uma bateria. A energia solar nos dá informação, é que nós não sabemos receber. Mas se você se dedicar a fazer meditação no Sol, estender as mãos e pedir informação e pedir esclarecimento, a luz vem. E você vai saber o que você precisa fazer dentro da sua missão. Não tem uma regra para todo mundo. É dentro da sua missão. Dentro da sua missão espiritual. E a missão espiritual é diferente para as pessoas. Tem pessoas que vêm aqui para cumprir um tipo de missão, às vezes familiar, a outra social, a outra planetária, a outra pessoal. Então não dá para a gente catalogar, por isso que é uma loucura esse negócio de ficar seguindo bandeira, seguindo, né, uma ideologia, ficar seguindo uma religião, porque isso é muito pessoal. Né? Você pode até seguir uma bandeira porque aquilo serve para você, mas não serve para o outro, então fica na sua. Não vai querer que o outro faça igual você, porque as missões são diferentes. E até comentei aqui em relação a Casa Separa. Tem pessoas que vêm aqui com a missão de Casa Separa para aprender. Então não tem aquele negócio de casamento até a morte que os separe. Isso é uma loucura que inventaram também lá na Idade Média para frear um pouco a orgia que estava entre o clero, os padres e a comunidade. Estava uma loucura. Então inventaram essa regra para frear aquilo lá no passado. Mas não tem nada de divino nisso. Então são regrinhas que vão sendo inventadas e o povo vai seguindo. Por isso, gente, agora, isso do Sol é para todos. Então, todos nós deveríamos fazer algum tipo de meditação no Sol. E é isso que nós vamos fazer também lá nos encontros fechados que eu tenho na cidade de Itamonte. Voltar a trazer esse culto à energia solar que os antigos egípcios faziam. Por quê? Porque ele traz informação para nós. Informações de alta, de elevada vibração. E as pessoas mais sensitivas, especialmente as mulheres, conseguem captar mais. Porque como a mulher é yin e o sol é yang, né? Então há uma conexão direta com a mulher. Entre o sol e a mulher. Nós, homens, obviamente, recebemos, porque há a semelhança da energia yang com a energia yang do sol. Só que a mulher recebe mais. Então, a mulher que medita no Sol, ela tem mais intuição do que o homem. E ela consegue resolver mais esses problemas hoje metafísicos do que o homem. O homem ele vai estar no Sol para se reabastecer, para estar forte, para estar com energia, para colocar a ação necessária. Então, é por isso que é muito importante a mulher estar junto hoje para a salvação do planeta, se é que o planeta precisa ser salvo de alguma coisa, tá? Colocando isso entre parênteses aqui. Porque todo mundo pede, o que vai acontecer? O planeta está se destruindo, as sociedades, a política, isso, aquilo. Pois é, se precisar de salvação, eu imagino que virá de mulheres que se conectem com o Sol. Mulheres que façam novamente
Desculpa, tô com o nariz meio entupido hoje. Façam novamente essa conexão com o astro Sol, porque dele vem energia de elevada frequência e energia de elevada informação benéfica para todos. Sem o Sol, as criaturas do submundo emergem, né? As criaturas do submundo vêm. E aí o que acontece? O planeta se transforma em uma outra coisa e não aquilo que nós temos. E mais uma vez, os chemtrails estão aí fazendo essa bagunça toda, impedindo que o Sol chegue para nós da maneira que chegava antes. Hoje mesmo, aqui, é todo dia assim, mas hoje eu estava observando um sol de lascar, gente. E nuvem o dia inteiro, e não choveu. E quando abria um pedacinho de espaço nas nuvens, passava o avião, deixava o rastro, daqui a meia hora estava tudo fechado de novo. Então, aquele sol de lascar em cima das nuvens, que eu tenho câmeras aqui, que eu faço fotos, né, em distância, que aumentam 40x, ampliação, então, sol de lascar em cima das nuvens, tudo sequinho, nada de chuva, não tem nem da onde vir essas nuvens, né, porque quando tem sol e nuvens são aquelas nuvens de algodão branquinhas, né, aí fica esparsas, uma aqui, outra ali, outra lá, mas não, estava aquela névoa, que é justamente para impedir que o Sol chegue com a intensidade em nós e transforme. Então, eles estão transformando essa energia que chega. A Marina colocou, olha só, mulherada, que responsabilidade. Pois é, gente, é uma responsabilidade linda. Linda, e por isso que eu estou chamando. Ó, desde o primeiro programa Farol da Terra eu falei, nós precisamos juntar pessoas. Eu preciso de 100 pessoas para a gente fazer um estudo sério. Sabe quantas se manifestaram até agora? 10% disso. Então, não adianta a gente ficar só no nossa, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? E quando surgem momentos do que pode fazer, ninguém se manifesta. Então, fazer o quê, né? Por isso que eu falo, só há providência divina para quando a providência humana não cabe mais. Enquanto houver só necessidade da providência humana, a turma lá em cima não vai descer, não. Pode esquecer que ninguém vai ajudar. Tá? Ninguém vai ajudar. Tá, então, isso eu queria falar para vocês do Sol. Aí, olha só. Teve uma senhora, Vivi Bicudo, não sei se ela está presente aqui no chat. Ela passou um filme para mim assistir semana passada e eu assisti, né? Comecei a assistir o filme. Confesso que eu quase parei no começo. Falei, nossa, mas que filme horrível. Que filme muito mal feito, muito mal produzido. Um filme antigo, nem sei de que ano que é o nome do filme. O filme é Eles Vivem. Aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa aqui, né, para valer a indicação. Aí eu comecei a entender o filme, gente. O filme já fala sobre tudo isso há muito tempo. Inclusive, o filme fala que desde 1950 e pouco, não lembro agora, eles já estão transformando a Terra para lá eles falam climatizando. O termo técnico disso hoje é terraformação, que é você alterar o clima, né, de um determinado lugar para ficar parecido com a Terra. No caso, eles estão climatizando a Terra para ficar parecido com os seres que lá no filme mesmo eles mostram que estão entre nós e a gente não consegue ver, porque eles estão disfarçados, né, como se fossem seres humanos normais. Fala de como é difícil acordar as pessoas, porque as pessoas estão todas hipnotizadas e não querem ver, mesmo você falando, olha aqui, dá uma olhada aqui, isso aqui não está certo, as pessoas falam, não, eu não quero ver, eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho filho, eu não quero saber. Como nós estamos dominados e como é difícil acordar. É um filme tosco, um filme antigo, você tem que ter muita força de vontade para assistir o filme, mas para você ter uma ideia, é o filme que mais falou tudo que está acontecendo hoje na lata, direto, sem esconder nada,
E aí eu falei, caramba, que filme maravilhoso. Apesar de ele ser muito mal produzido, ele é maravilhoso na informação, naquilo que ele passa. Claro que de uma forma bem simbólica, a simbólica eu digo como ele mostra a coisa, mas é direto, né? Direto e reto. Eu achei impressionante. Tudo aquilo que a gente tem falado aqui, nesse filme mostra. Eu nem sabia que existia esse filme e fala de... Claro que eles falam com uma outra terminologia, né? E é impressionante. Não sei se esse filme, pelo jeitão, deve ter uns 20 anos já. Ou perto disso, né? O nome do filme é Eles Vivem. Então, não tem um link dele, depois eu posso procurar. O link está lá na minha conversa lá com a Vivi. E eu posso procurar e postar para vocês aqui depois, tá? Mas é impressionante essa informação em relação ao que está acontecendo com a gente. Tá? Realmente é impressionante. E falando dos filmes, vejam bem. Esses filmes, a maioria mostram um lapso no tempo. Mostram que nós não estamos vivendo no presente total. Isso aqui é um presente, mas é um presente relativo. Mostram que nós mesmos estamos vindo do futuro interferir no presente de alguma forma, que não é interferir, porque não pode interferir direto. Tem que interferir de uma forma muito sutil, senão causa uma bagunça. E tem pelo menos uns 5, 6 filmes tratando deste mesmo assunto. E o último que eu vi, e isso foi o que mostrou uma experiência que eu fiz há 15 anos atrás. Eu tinha um grupo de pesquisas, há mais ou menos 15 anos atrás, que mostrou, nessa pesquisa, a gente chegou num ponto que a gente estava nem no presente, nem no passado, nem no futuro. A gente estava num resgate disso aí, mas que no fundo, a gente estava mais para o passado do que para o presente. Aí eu parei, falei, não, como, né? Como? Isso é loucura. Eu já viajei na maionese. Como que a gente... Ah, esse é o filme aí. Esse aí. Como que a gente pode estar no passado, né? Eu parei. Há 15 anos atrás eu parei e não fui mais adiante, porque eu não tinha material para continuar essa pesquisa a partir do momento que a gente estava no passado. A única referência que tinha era o filme do Arnold Schwarzenegger lá, que falava disso, que o cara estava no Vingador do Futuro, né? O cara veio para... Mas até então era uma ficção para mim isso. Porque não tinha conversa, não tinha referência. Nessa época a internet também estava começando, né? Uns 15 anos atrás. A internet ainda estava começando. Deixa eu ver, 15... Deixa eu ver, 10, 14, não, uns 18 anos atrás. Uns 18 anos atrás que eu fiz essas pesquisas. É que o tempo passa tão rápido. Então estava sem referência, mas agora os filmes estão mostrando isso. E esse filme Tomorrowland, o filme Tomorrowland mostra um outro fator, mas o que mostra isso é o Interestelar. Filme de 88, ó, tem 26 anos o filme, né? 26, acho que é isso, 26 anos o filme, gente. É um filme tosco, vocês precisam ter muita paciência para assistir, porque é horrível a atuação dos atores. Mas vale a pena, porque ele mostra de forma descarada o que está acontecendo. E por que ele fala? Porque é uma regra, gente. É uma regra. Esse povo que gosta de brincar com a gente, eles têm uma regra. Dar a solução, mostrar o que eles estão fazendo, porque eles ficam com a consciência tranquila para continuar fazendo. É assim, ó, o inimigo está aqui, a gente vai mostrar tudo que a gente está fazendo, a gente dá as formas de vocês brigarem contra a gente, e tá aí, só que eles colocam como ficção científica, entende quem quiser. Rosemary escreveu aqui, gostaria de indicar, se você ainda não assistiu o filme, Estamira, uma grande filósofa tida como louca, e seu modo relata muitas coisas das quais você nos alerta. Porém, penso que muitos compreendem a mensagem de Estamira. Eu acho que eu não vi, não. Não lembro desse nome. Já assisti muito filme, mas realmente eu não lembro desse nome. Eu vou tentar
buscar isso aí. Se você tiver um link, conseguir colocar para a gente, coloca aí. Então, Interestelar, sim. Esse Interestelar é um filme demorado, né? Ele também é complicado para a gente assistir, mas mostra exatamente esse lapso de tempo, que é algo que a gente, de certa forma, não está preparado ainda para entender dentro do nosso raciocínio linear lógico. Precisamos nos preparar ainda para entender isso. Bem, esses eram os detalhes que faltaram da semana passada. Se eu esqueci de falar alguma coisa aí, algum tema que eu fiquei de falar, escreve para mim no chat, por favor. E eu quero abrir agora para perguntas para a gente não avançar sem ter tudo isso que a gente comentou até hoje, mais ou menos resolvido. Tá? Vou deixar vocês escutando uma música aí e vou ler no chat enquanto isso. Tá bom? Para a gente colocar a casa em dia. Hoje nós vamos ficar aqui só com as perguntas, não vou me delongar mais em outro tema. Então vamos lá, várias perguntas aqui nesse momento. Para falar sobre a língua, né? Então, Rafael, como eu não entrei muito nesse tema, eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente ainda, senão vai mudar todo o foco, né, do que eu estou conversando hoje. Mas é interessante também a gente aprofundar isso em algum momento. É que eu não tenho muito dado, porque é tanta coisa, não dá para a gente se aprofundar em tudo. Não tem muitos dados ainda para falar, mas como a nossa língua, a língua inglesa, ela foi manipulada para ser negativo, para a gente ter sempre referências negativas. Uma delas é a própria palavra amor, que não significa amor, significa sofrimento, significa guerra, significa baderna. O amor vem disso, vem de um povo guerreiro. Guerreiro no sentido de assassino. Então a gente é enganado até nos mínimos detalhes. Mas a gente vai falar, por exemplo, Espanha, né? O Spain em inglês. O inglês ele que está dominando tudo, que é justamente para a gente falar isso. Espanha é dor, o pain, né? Então, Spain o que fica no subconsciente é a palavra pain, que significa dor, sofrimento. E a Espanha sempre está ligado com um povo de dor e sofrimento, um povo de guerra também. Então, eles vão trabalhando nas palavras para a gente ter no inconsciente, porque o que vale é o inconsciente. Não é aquilo que vocês acham, aquilo que nós achamos que está certo, é só 3% do que o inconsciente é. Nosso subconsciente é 97%, 95%. O consciente é pequenininho. Aquelas pessoas que batem o pé, não, eu estou certo disso, é porque não conheceu os seus outros 92% que pode mostrar justamente o contrário. Tudo aquilo que você afirma que é só 2% de você. Os seus 97%, 98% pode ser completamente diferente. Então não dá para a gente hoje bater o pé em nada, afirmar nada e dizer com certeza absolutamente nada daquilo que a gente acha que é. O Carlos perguntou se eu já tive alguma informação do filme Anunnaki. Não tive mais informação, tá parado ainda, Carlos. A situação lá foi complicada, né? Eu sei que o produtor teve que mudar todos os principais momentos do filme, então ele deve ter gastado muita grana com isso. Eu nem sei se ele conseguiu reproduzir, mas ele já falou que estava, na época, quase pronto. Mas aí produzir lançamento e liberar é outra conversa. Então, ainda não sei. Juteba, Alma Xamã é o grito de guerra. Então, essa música Alma Xamã. Essa música, ela tem sons nela para despertar o seu DNA, liberar, limpar o seu DNA daquelas porcarias. Então as pessoas perguntaram para mim, mas como fazer? O que eu posso fazer? Né? Quais são as ferramentas? Eu dei as ferramentas já no primeiro dia e falei, olha, preste atenção nisso aqui, depois vocês me perguntam. E ninguém perguntou. Então aí que vem aquela primeira pergunta do primeiro programa. Ter um programa de espiritualidade a mais para quê?
Tá cheio de programa de espiritualidade, é que fala coisas bonitas, maravilhosas, que fala sobre os espíritos, que fala sobre os anjos, que fala sobre as pessoas de Pleiade, as pessoas de Marte, as pessoas de Vênus, as pessoas de Urano, sobre Astacheran. Tá lotado de grupo. Mas a gente vai fazer mais um aqui, para quê? Se o povo sempre tem um porquê, uma desculpa, né? Pois é, nossa, é mesmo. Então, para ser assim, a gente pode continuar com os grupos que a gente já tem, ué. Não precisamos estar aqui e eu falando um monte de coisa para vocês. Mas é um grito de guerra, Juteba. Quem já escutou essa música em alguns momentos aqui comigo sabe que a música deita a gente no chão. E tem mais coisas sobre ela que eu vou produzir, tem mais sons sobre ela, com uma flauta especial, que faz uma varredura no nosso DNA, expulsando essas porcarias para fora. Mas ninguém perguntou, então ninguém quer saber, né? Então, o que é que vai... Por isso que eu fiz um grupo fechado. Nesse grupo fechado, as pessoas estão mais em sintonia, elas estão sacando mais. Tem algumas pessoas que estão aqui no chat que participam desse grupo fechado. Então é isso, eu vou caçando algumas pessoas para levar para lá. Porque, no geral, o povo tá todo mundo dormindo. Então complica mesmo. Celso, qual foi a tarefa da música que você passou? Foi essa, querida, de sentir essa música Alma Xamã e dizer o que você achou dela, o que tem nessa música, o que mexe nessa música em você, se mexe alguma coisa. Para ver se, porque eu não posso chegar aqui e falar. Olha, isso é assim, 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 assado. Você pode falar, não é, pode ser, pode não ser. A pessoa tem que sentir. Por isso que eu estimulo lá no nosso grupo a fenomenologia. Eu não falo nada, a gente tem que ir vendo a coisa acontecer por si. Aí depois a gente vai fazendo as ligações dos fatos e vai vendo que aquilo é real. Então é isso, querida. A Nayana já escutou essa música numa meditação mais profunda. Acho que ela pode colocar aí o depoimento de como que foi para ela Alma Xamã, o que ela sentiu. Celso, vi um filme muito chato no sábado, fui para acompanhar minha filha. O início do filme foi até interessante, porque mostrava os seres extraterrestres, outros, do lado mal. Depois de causar algum desastre na Terra, tsunami, terremoto, enfim, estavam manipulando as pessoas para se autodestruir. A quinta onda. Não assistem. Foi difícil ficar até o final. Esse quinta onda, eu vi o cartaz e vi uma menininha, né? Tem uma menininha no cartaz. Essa menininha era uma menina que fez uns filmes quando ela era bem criancinha, era bem ingênua. Agora, só de olhar na cara dela, eu sei que ela está totalmente drogada, né? Fumada e drogada. Então, eu não assisto filme com esses atores. Realmente, eu não ia assistir. Apesar que hoje em dia é difícil algum ator não estar, mas ela está bem naquela noiazinha da prostituição adolescente. Eu olho nos olhos, eu vejo o que rola, então não dá. Eu sei que não vai sair coisa interessante dali. Mas é isso aí. Mais uma vez manipulando, e os jovens sendo manipulados com as drogas, né? E eles adoram dizer que é tudo natural, então tá tudo fácil para o fim do mundo. Estou falando simbolicamente, óbvio. Um dos temas seria a depressão programada por nanotecnologia que destrói o zinco e o cobre. Ah, sim. Então aí a dica, usa a CuAUAG e o cobre. Que essa grande toxicidade que nós estamos respirando dos chemtrails está já dentro das nossas células, alterando o nosso DNA. Então, para a gente ainda não ficar tão destruído, nós temos que expulsar isso. Né? Então, se você sente ainda uma firmeza em você, sente que você não aceita isso como está, então é um sinal que isso não tomou conta de você. A dica é tomar o CuAUAG, e o cobre quântico. Façam isso. Eu vou lançar uma dieta alcalinizante contra essas porcarias todas aí. E tudo que você puder alcalinizar o organismo. Especialmente o vinagre vivo de maçã e a clorela, tá? Fantástico. Então, eu já vou colocar o vinagre e clorela. Coloquei aí. Você vai ajudar muito.
a essas porcarias não se implantarem dentro de nós. E temos que tomar esses oligoelementos para não deixar o nosso corpo desprovido deles, para que o nosso DNA não seja totalmente desprogramado. A desprogramação do DNA é que vai acontecer aqueles filmes que já estão aí há mais de 10 anos, os filmes dos zumbis. Então, não pense que isso é brincadeira. Na realidade, nós já somos zumbi, né? De uma maneira geral, nós já somos zumbi. Só que é um zumbi diferente. Mas daqui a pouquinho vai ser muito parecido com o do filme. Porque eles vão fazer o que eles quiserem. As pessoas não estão nem aí com nada, né? Vão fazer o que quiser. E tem gente que briga. Tem gente que briga quando você tenta mostrar para ela um outro lado. Tem gente que não quer saber e briga e vai atrás de você e quer te ferrar para provar que... esse que é tal o problema das pessoas que não aceitam. Não é que elas simplesmente não aceitam e vão embora. Não, elas não aceitam. Elas ficam nervosas e elas vão fazer de tudo para provar que elas estão certas. Então é essa pessoa que causa uma confusão, gente. Causa um caos. Isso em todos os campos filosóficos. Até na biovida também a gente tem lá, de vez em quando tem pessoas que parece que ela quer beber o rótulo e não o que está dentro. A gente rala para conseguir produtos, às vezes, que não são fáceis e às vezes não tem no Brasil. Tanto é que eu nem tenho trazido mais muita coisa diferente, porque o povo depois vai perguntar, mas cadê o selo da Anvisa? Né? Um negócio que não está por aí. Cadê o tal do selo da Anvisa? Então esses produtos eu nem trago mais. Porque a pessoa vai tomar rótulo, né? Vai tomar o selo da Anvisa, pelo jeito. Então o povo... e esses que não trabalham, porque daí eles querem provar que eles estão certos, eles gastam todo o tempo dele para aquilo, para ferrar você. Então por isso que tá cheio de gente dodói, e tem hora que eu falo, olha gente, dá vontade de parar e largar tudo. Quando eu senti que isso aqui que a gente está fazendo tem uma troca, a gente faz. E nós estamos em 3 meses de teste, né? Eu lancei o programa. Falei, vamos fazer 3 meses de teste. Mas a gente tem que ver se isso aqui tem troca e se isso cresce. Se ficar como está, né, sem muita troca e sem muita diferença, aí daqui a 3 meses eu paro esse programa e prefiro ficar descansando na segunda-feira, quietinho aqui em casa. Outro tema é a gosma negra que todos nós temos. Isso é sobre o seu UAG, o vinagre vivo de maçã, clorela. Além de ter o efeito para o nosso corpo, vai ajudar também nisso, Silvio. Vai ajudar também nesse aspecto. E especialmente quando a gente for ativar o DNA. Eu vou falar ainda mais sobre essa ativação do DNA no futuro. Futuro próximo, breve. Só não vou entrar nesse detalhe hoje. Esse grupo de 100 pessoas... sim, só existe grupo presencial para ir numa etapa a mais, querida Ana. Não tem como fazer virtual. Porque tem coisas que eu só falo lá, não falo aqui. Celso, você falou da gosma negra, isso. Vou falar mais para frente, tá, Denise? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Hoje eu passei detalhes para a gente tirar um pouco isso em nós. Na realidade, que essa gosma negra é uma matéria programável. E esses cientistas malucos nossos hoje descobriram como programar isso e estão inventando milhões de coisas com isso. E isso dentro do nosso corpo, nós vamos nos tornando aquilo que eles querem. Por isso, dos zumbis. Tá? Pode ver que os zumbis saem aquelas coisas pretas deles, né? Aquele sangue preto, aquele negócio morto. É porque é isso que está ali comandando. Então não é mais a pessoa. É como se fosse uma incorporação tecnológica. Olha só o que eu estou falando aqui, uma incorporação tecnológica. As pessoas elas vão se perdendo de si, e a partir do momento que a pessoa não produz mais nada, a gente está com pouquinha consciência, né? Já quase não tem. E se não usar esse pouco que tem para alguma coisa positiva, então é muito fácil dominar essa pessoa, porque ela não usa a luz que tem. O que acontece? Você vai vivendo nas trevas. Então, vive nas trevas é igual o filme lá dos vampiros.
Exatamente aquilo dos vampiros. E engraçado, o primeiro filme do Star Wars, ele fala sobre a força. O que é a força no filme Star Wars? Primeiro fala, é uma energia coletiva do pensamento das pessoas. Olha só, a força é uma energia coletiva, tá? Que é dos pensamentos das pessoas. Obviamente, ele falando da luz, dessa coisa da força, do amor, né? De não se submeter. Agora, quando não existir mais essa luz, aí só vai existir o outro lado da força. Olha só aqui, uma matéria que eu vi hoje. Físicos chocam o mundo ao afirmarem que nossos pensamentos afetam o mundo físico. Vou repetir. Físicos chocam o mundo ao afirmarem que nossos pensamentos afetam o mundo físico. Então, o que acontece com isso? O que a gente tem como pensamento da grande massa hoje? Não é uma grande loucura? E é isso que se torna. Eu comentei isso também vários programas atrás, comentei sobre... Não adianta meia dúzia querer fazer alguma coisa. A massa que decide. A massa está decidindo pelo caos. Né? Ao mesmo tempo, quem quer outra opção não pode desistir. Você tem que ir até o fim, lutar até o fim. Porque aí uma pessoa pode fazer uma alteração tremenda nisso aqui, que é o que o filme Tomorrowland mostra. Então não é porque o mundo está sucumbindo que você vai sucumbir. Você tem que ir até o fim. A Rosângela disse que viu o documentário Stamina e ficou impressionada. Eu vou ter que dar uma olhada, não conheço. Celso, que acha do movimento Chill Out Lounge? Já teve até encontros aqui em BH. Não conheço nada. Eu já escutei algumas músicas desse estilo e gostei. Mas eu não sei até onde isso vai. Então, não sei te informar. Mas o que eu escutei eu achei interessante. Não entendi o love, amor, de guerra, dor, sofrimento, Spain, tudo bem, de Spain. Não, a palavra amor vem de um povo, amors, que significa guerra. Tá? Toda palavra tem uma raiz, você tem que estudar a raiz da palavra. Que significa sofrimento. Significa, não é nem sofrimento, é devastação, alguma coisa nesse sentido. E detalhe, o nosso inconsciente sabe disso. Então, as pessoas que criam as línguas, o inglês é uma língua criada, não é uma língua velha, é uma língua nova. As pessoas que criam as línguas já sabiam disso, e já poderiam adaptá-las a diversas funções para o nosso inconsciente. Sim, o filme Lucy aparece isso, é total ligação. Todos os filmes modernos têm essa coisa negra. Eles estão até em videoclipe dessas prostitutas, cantoras aí, mostra essa lama negra, que eles estão submissos a isso. Pode ver que vocês vão encontrar muitos videoclipes com essa lama negra, essa coisa esquisita aí. Deixa eu ver se eu acho um detalhe aqui que eu fiquei de passar para vocês. Vamos ver se tá fácil aqui, só um momentinho. Se é fácil, eu mostro aqui alguma coisa a mais. Não tá aqui onde eu pensei que estava. Mas vou colocar aí, por exemplo, uma ilustração de uma maquiagem, mas é subliminar. É igual o chemtrail. Tem um desenho e tem um chemtrail no final, no céu do desenho. Por quê? Que é para você se acostumando. Eu coloquei aí uma pintura de uma artista aí. É uma ilustração de uma foto de uma artista fazendo uma ilustração do corpo dela, mas é uma alusão a essa coisa negra, que é para a gente se acostumando com isso e achar que isso é do bem. A Nica falou que... O Jairo falou, pesquisei sobre a palavra amor e não achou nada. Essas informações que eu trago nem sempre tem ainda na internet, não. Algumas estão chegando.
outras não têm, porque são pesquisas que ainda estão fechadas, né? Para vocês terem uma ideia, tem esqueci o nome, quando são vários livros, uma coleção, né? Coleção de livros sendo lançada, eu acho que não é na Rússia, mas lá para aquele lado da Rússia, contando a história com as datas corretas, né? Com aqueles 1000 anos defasados, tem uma coleção, isso só eu não sei se já foi lançado, porque quando eu entrei em contato com o autor, o e-mail dele mudou, não tenho mais, e é difícil a gente conversar, né? Russo, mas não é russo, é daqueles lados lá, esqueci agora o nome. Então não sei se já foi lançado e só tem lá. É uma coleção deles, acabou. Se um dia isso for traduzido para outra língua, vai ser primeiro para inglês e se deixarem, né? Porque falar a verdade, eles não vão deixar. Então eles lançaram com eles mesmos uma coleção. E então é isso. Não tem lugar nenhum. Às vezes começa a aparecer, mas quando até lá já era. E da palavra amor, de várias palavras, tem um pesquisador espanhol que tá começando a falar um pouco sobre isso. Então vamos ver se, de repente, qualquer hora a gente chega em mais informação. Assisti também o filme De Olhos Fechados. Fala sobre uma sociedade secreta e antigo, mas despertou algo em mim. Parece bobo, mas a mensagem é real, né? Não conheço, mas deve ser. Precisamos dessa união para despertarmos deste programa. Despertarmos desse programa, agora entendi. Obrigado, Daniel. Primeiro programa não vi, estava viajando. Vi na quarta-feira, parte que você falava dos chemtrails do Sol. Pipoca fica inteligível. Queria que ter um problema realmente na hora que eu falava sobre isso. Esta música é uma Xamã Me Acalma, Marlene Arli escreveu aqui. Identificamos o que as pessoas sabem pelas perguntas que fazem. Se nos falta conhecimento, como fazer perguntas? É uma pergunta bem interessante, Benê. Bem interessante. Mas nessa eu coloco um pouquinho de pimenta. Desculpa, gente, tô com o nariz entupido hoje. Não sei o que rolou aqui. Tá difícil falar às vezes. Por que com 14 anos, sem eu conhecer nenhuma dessas informações, eu questionava tudo isso? Então, até onde vai o conhecimento e até onde vai a consciência própria, a sua luz própria, a sua vontade de saber e de observar? Eu contei uma história aqui uma vez, que é uma história muito simples, quando eu trabalhei na Embraer, né, que eu trabalhei muitos anos na Embraer, comecei com 18 anos. E aí, fui almoçar com o pessoal, né, trabalhava no departamento de engenharia de apoio, a gente fazia todos os manuais de funcionamento eletrônico dos aviões, minha área eletrônica. E aí, recém, né, ali, empregado, indo almoçar com as pessoas importantes, né, as pessoas que faziam parte dos maiores departamentos da Embraer. E aí, ia para o restaurante, todo mundo junto. E xingando, falando política, salário, dinheiro. Aí a gente saía do almoço e ia para um salão ali que tinha de televisão, de sorvete, de entretenimento, para relaxar um pouquinho e voltar depois para a sala. Aí foi um dia, fui lá, almocei, fui lá pro salão, televisão ligada, Rede Globo, tal. Aquelas notícias, corrupção, roubalheira, inflação. Na época era muita inflação que falava. Voltava pro trabalho, no outro dia ia, porque a gente caminhava cerca de 300 metros, tudo dentro da Embraer, que lá é muito grande, para chegar no refeitório, depois do refeitório, mais uns 100 metros até chegar nesse salão de eventos ali, que a gente passava mais um tempinho e depois ia. Então isso foi um dia, 2, 3, 1 ano, 2 anos, nunca mudou uma conversa. Era todo dia a mesma ladainha. Todo dia.
a mesma ladainha. Xingar, dinheiro, política e falar mal dos outros. Até que um dia eu falei, chega. Não fui mais almoçar com eles, fazia outras coisas, comecei a buscar alternativas e cansei. Falei, não dá, não tem como. Eu saía, almoçar em outro lugar, almoçar fora, fazia outras coisas, levava comida, pedia comida para que entregasse lá para mim, porque era insuportável. E eles estão lá até hoje. Tem gente que está lá até hoje, do mesmo jeito. Então não é tanto informação, é você olhar. A informação ajuda, com certeza, mas tem que ter uma vontade dentro. Então é isso, Bené. A sua pergunta é muito importante. Obrigado. Tiago, a primeira vez que eu escutei Alma Xamã, eu fiquei suando frio. Parecia que eu estava no estado meio que de choque. Acho que era porque eu estava bem relaxado no momento. Pois é, Tiago. Esse som dessa música é uma revolução, que eu ainda vou falar sobre isso. Eu preciso preparar essa música, porque a gente gravou ela aqui e ela não está finalizada ainda. Então eu preciso preparar, mas eu não tenho tempo para terminar essas coisas. Tem que arrumar tempo para isso. Mas essa música, ela vai ser um dos pontos de salvação para quem quer se alterar, limpar o DNA. É isso mesmo. Engraçado, né? E ninguém falou nada. As pessoas sentiram, mas a tarefa da casa tá todo mundo preocupado. É assim, tá todo mundo preocupado. Nossa, o que vai acontecer com você? Mas não, agora tá na hora do jogo. Não, agora tá na TV, não, agora tem que trabalhar. Meu, tem hora que a gente vai ter que parar tudo. Tem hora que você vai ter que chutar o pau da barraca. Não tem mais essa de compromisso, não. Se quiser viver daqui a um tempo, você tem que ser você. Não tô falando para você, Thiago. Tô falando assim pra gente, em geral. Vai chegar um momento que você vai ter que parar tudo. Decidir viver ou ser mais um zumbi. Foi isso que aconteceu comigo. Porque a alma xamã está na minha mente. Por isso tive aquela visão. Vilma falando. Pois é, querida. Tem coisas nessa música que mais pra frente a gente vai falar, dependendo do povo que quiser saber. Alma xamã transforma, eleva, modifica. Mexe demais comigo. Alma xamã. Já viram a série Taken? Interessante. Essas coisas de levados, trazidos, retornados, né, Denise? Tá tudo é a mesma ladainha. Qual é a mensagem que eles querem passar com isso? Celso, tem muitas pessoas que adoram ver a série Walking Dead. Como pode? É porque está muito próximo disso, né? Nós já estamos muito próximo disso. E você gosta daquilo que você é. Né? A gente gosta daquilo que a gente é, ou daquilo que está lá dentro e a gente não admite. A gente acha que é ficção. Está dentro de nós, a gente não admite. Eu fico arrepiada quando escuto. Mexe muito comigo, sinto como uma proteção. A música é realmente linda. Celso, outro dia vi uma reportagem de uma arma que inventaram que disparam para a multidão e eles viram como zumbis. Obedecerão à voz do comando. Pois é, o Jair. Desculpa. Mas isso só acontece quando por dentro já está o programa. Não é só disparar a arma e fazer o efeito na hora. Tudo tem que ter um campo, né? Dispara a arma para que lá dentro dispare outras substâncias que já estão dentro do corpo. Então, o campo já está sendo preparado faz tempo. Alma xamã é realmente forte. Começa de mansinho e a música vai trazendo um trabalho muito forte mesmo. No meu caso, essa música maravilhosa, Desperta o DNA Xamã, muito fortemente me deixa bem claro a percepção dos elementos da natureza, dentro e fora do corpo, e torna a comunicação com os elementos da natureza fica muito mais evidente. Larga só o povo dodói. Não larga nós, não.
Ó, gente, ver que vem os encontros de estudos presenciais em Itamonte. Se você pensa que tem noção do que é existência, tá por fora. Mas te garanto que nos encontros presenciais com o Celso temos a oportunidade de experimentar o que é a existência de verdade. Obrigado, querido. A Nena está participando desses encontros e sabe que lá o bicho pega. Né? O bicho do bom ou do bem. Realmente o trabalho lá altera quem quer ser alterado. Seria um inconsciente coletivo? A Nayana perguntando, mas agora eu não sei a hora que ela perguntou, então eu não sei te dizer. Celso, por favor, não para não. Rosemary. Pois é, querido, estamos 3 meses de teste, tá? 3 meses de teste para ver o que acontece com esse nosso programa. A Eide também dando toque aqui. Precisamos persistir com certeza, querida. Precisamos. Até no filme Homem-Aranha tem essa coisa, aparece o lado dele. Tem mesmo, cara. Esse aqui eu também tenho aqui. Cadê aqui, ó? Vou colocar aí para vocês. Tem mais outras coisas, mas tanta coisa que tem para a gente falar, né? O meu único detalhe é tempo para conseguir capturar tudo isso. Celso pensa que fazemos parte de um todo, o universo que devemos respeitar todos os seres vivos, pois a vida segue após a morte, como voltaremos em outra forma, que vai se fundir com a vida no nosso sistema. Somos parte de um todo, temos energia, como os animais, vegetais e minerais. Devemos viver integrados a tudo. Ótimo, Fátima. Agradeço a sua participação. O único detalhe é que hoje a tecnologia está extrapolando isso e prendeu o nosso sistema. Não sei se você ouviu a semana passada. A tecnologia nos prendeu, inclusive karmicamente e nas reencarnações. Estamos sendo usados como gado tecnologicamente. Então, as pessoas que acham que estão no fluxo, que vai dar tudo certinho, aí você morre, vai, tá hipnotizada. Isso acontece quando a gente sai da bolha. Nós estamos presos numa bolha, sendo sugados, vivendo os dramas há milhares de anos, vivendo esses dramas, essa coisa de renascimento, vai e volta, e ninguém está melhorando porcaria nenhuma com isso. Tá? Então, eu acho muito bacana que você colocou isso, é real, mas não é o que está acontecendo conosco. Nós estamos presos e sendo usados como gado, e os filmes estão mostrando isso. Quem somos nós? A evolução mostra isso, física quântica. Física quântica está mostrando tudo. Celso, hoje começa a nova temporada do Arquivo X, uhul! Nas outras temporadas, a Gosma Negra foi muito utilizada, inclusive mostrando o controle sobre ela. Eu não assisti tudo das outras temporadas, eu vou até começar a ver de novo para ver isso. Que legal, vou ver se consigo assistir alguma coisa dessa nova temporada do Arquivo X, que eu gostei muito na época. Celso, fala mais sobre o grupo de 100. Eu quero ouvir mais das pessoas que querem, que sintam que querem participar do grupo de 100. Eu vou falar menos. Eu já falei várias vezes aqui. Se sentir o chamado, entre em contato comigo. Eu não vou falar ao vivo do que nós fazemos no grupo fechado. Desculpa, querida. Quem sentiu o chamado tem que vir. Filmes, videoclipes musicais, quando mostram os céus, quase sempre está lá aquela nuvem linear nos chemtrails. Pois é, está lá mesmo. Então, Pitote, a temporada está atualizada com os acontecimentos. Estou doido para ver. Eu acho que a gente vai encontrar quase tudo isso lá nesse filme novamente. Se tiver link aí para a gente, eu não sei em que canal vai estar, depois temos que procurar. Zilda, Celso, é muito louco isso que você diz da língua serem criadas com o objetivo de manipular as mentes. Até onde eu estudei, as línguas surgem espontaneamente na comunicação social e que a língua é viva e que está em constante mutação de acordo com o grupo social que a usa. Com certeza. Só que assim, a matriz já existe. Aí você consegue alterar essa matriz. Né? Você vai dando formas, tem as gírias, etc, etc, etc. Mas a matriz já existe, essa matriz que está errada. Essa matriz é completamente equivocada. E outra, os anciãos
das determinadas civilizações, nas suas épocas, que formularam as línguas, até onde eu vi algumas pesquisas, eles já estavam contaminados. Então, foi assim, um grupo de pessoas que se espalhou por toda a camada da Terra, isso há muito tempo atrás, isso não sei te dizer quando, com o objetivo de fazer essas linguagens já estarem contaminadas, desde o princípio. E, obviamente, adaptadas às suas regiões. O negócio é muito sério. A gente acha que isso... Eu não acredito... de verdade, gente, eu não acreditava nisso. Até que eu comecei a ver as pesquisas. Fazer o quê, né? Eu sentia, né? O negócio da Terra plana faz parte daqui do nosso projeto falar da Terra plana. Eu tenho aqui vídeos, imagens, tem um monte de coisa sobre isso. Tá? Que existe uma grande... Na realidade, existe até mais provas de que a Terra é plana do que a Terra é redonda. Tá? Não estou afirmando. Mas eu questionava isso nas minhas viagens. Falava, pô, mas por que eu vou para tal lugar e eu tenho que ir por aqui, por aqui, por ali? Eu não posso ir reto. Por quê? De avião, né? Eu questionava muito algumas coisas. Pô, mas se a Terra gira, como é que é a hora que eu estou voando, não sei o que lá, se ela está rodando para cá, rodando para lá? Eu ficava muito intrigado com isso, nunca batia. Mas a gente não tinha, né, como ir além. Isso tudo veio para mim com 14, 15, 16 anos. Eu ficava ali pensando sozinho, e quando você tentava falar com alguém, é aquela loucura. Agora, hoje, as pessoas estão comentando cada vez mais. Cada vez mais. E aí o mais legal disso da Terra plana, né? Várias pessoas na Europa eles lançaram essas mini câmerazinhas, né, que é uma alta resolução, lançaram de balões meteorológicos que alcança uma altitude, né, muito, muito elevada, e de lá dá para você ver o horizonte, que deveria ser curvo, não é plano. Então isso é fato. Isso é fato. Então cadê a esfericidade da Terra? Né? Se dentro dessas câmeras você tem um ângulo, então você consegue ver, agora não lembro o cálculo, não sei quantos 1000 quilômetros que dá para ver, e que nessa dimensão era para ter uma ondulação, né? Era uma circunferência. Uma ondulação, uma circunferência. É cálculo, isso é matemática. Se a Terra é assim, então a cada tantos 1000 quilômetros você consegue ver um ângulo. E por que não é? É tudo retinho. Inclusive tem até uma filmagem. A câmera oficial de uma desses viagens à estratosfera, né, pelos astronautas, eles filmando a Terra redondinha lá. Mostra uma parte da Terra assim, né, como se fosse arredondada. Gente, eu tô mostrando com a mão aqui. Esqueço que tem muita gente que está só ouvindo, né? Eu vou colocar de novo o link aqui do vídeo, se alguém quiser ver o vídeo, pode colocar aí. Então tem esse cálculo, é cálculo matemático, não tem erro. E era para estar já num X ângulo, né, com a parte redonda, a parte côncava da Terra. Côncava, convexa, é côncava. Acho que é côncava, tem hora que eu troco aqui também. E não tem, é tudo reto. Aí nessa filmagem, tá lá o astronauta. Na câmera principal que está transmitindo para todo mundo ver, né, transmitindo até na televisão, mostra a Terra arredondada, uma parte da Terra arredondada. Só que olha só, sempre tem uns furos, né? Sempre tem umas pegadinhas. Aí o que acontece? Naquela câmera oficial, aí lá dentro tá o astronauta filmando com uma câmerazinha dele. Aí de repente mostra aquela câmerazinha dentro da nave. Na hora que muda, é instantâneo, na mesma hora você vê assim a Terra, pum, achata, fica reta. Volta para a imagem, ela é redonda. Na câmera normal, ela fica chata. Numa câmera que não era para talvez ser mostrada aquela câmera. Entendeu? Então, só na câmera oficial que já tem. Aí coloca uma lente grande angular que faz tudo ficar oval, aí você vê tudo oval, né? Isso a gente tem aqui em qualquer câmera nossa hoje. E na câmerazinha deles lá dentro, que apareceu rapidinho, mudou o ângulo, apareceu a porta aberta, não estava mais o ângulo, estava reto. E aí? Então tem muita mentira para a gente descobrir
E esse ano de 2016, 2017, até 2020, eu acho que a gente não vai ser mais o mesmo. Fox HD. Olha, então vai ser na Fox. Show de bola, Pitote. Vamos ficar de olho nisso aí. Gente, só um segundinho. Eu preciso pegar uma água aqui. Eu tô com o nariz e a garganta meio... Acho que eu coloquei um aroma aqui hoje no meu vaporizador. Só pegar uma aguinha aqui. Eu já volto. Enquanto isso, vocês vão ouvir mais músicas. Só um minutinho. Que cântaro você tem sido, que você tem derramado, o vinho suave do Espírito, o vinagre é concentrado. Que cântaro você tem sido, que você tem derramado, o vinho suave do Espírito, o vinagre é concentrado. Como anda a luz, como tem se comportado? Será que tuas ações não revelam um sepulcro caiado, que sendo branco por fora, por dentro tem podridão? Faça a volta por este... Ô, louco, amigos, agora que eu vi aqui, já são 10 horas e 12 minutos, já passou até o nosso horário, empolguei aqui respondendo para vocês, mas é isso, esse é o detalhe que a gente vai comentar mais, postei os vídeos, e vamos deixar as perguntas, continuamos a semana que vem. Eu vou lá atrás ver se consigo pegar alguma coisa ainda lá do Arquivo X. Obrigado para vocês, boa noite a todos, até semana que vem.